Eu sou Gabriela Vieira e este é o MIP em Dia, o seu podcast sobre manejo integrado de pragas, atual e objetivo, como ele deve ser. Olá, sejam bem-vindos ao segundo episódio do MIP em Dia. E hoje aqui no podcast a gente vai falar a respeito do conceito mesmo de manejo integrado de pragas. Só para relembrar e para você que está chegando por aqui agora, no episódio passado nós falamos a respeito do histórico da agricultura, como tudo começou, o momento que o homem deixou de ser nômade e passou a ser sedentário e iniciou-se então a agricultura. Se vocês se lembrarem, quando a gente falou sobre as revoluções agrícolas, especificamente na terceira revolução, conhecida como Revolução Agrobiotecnológica, eu falei sobre o conceito de MIP, que ele passou a ser considerado nesta época. Mas não foi a primeira vez que esse conceito surgiu ali entre as pessoas, entre os estudiosos desta área da agricultura. Na verdade, a primeira vez que o conceito foi proposto foi em 1939, final da década ali de 30. Vejam que tem um tempo até que ele volta a ser considerado e passa então a ser desenvolvido. Mas é interessante falar também que, primeiramente, o termo não era manejo integrado de pragas. O termo era controle integrado de pragas. Então, ao invés de MIP, nós tínhamos CIP. Entretanto, houveram várias discussões, encontros, reuniões para debater sobre este termo, E chegou-se à conclusão de que o termo mais adequado não era controle, e sim manejo, para dar ideia, então, de estratégias que deveriam ser utilizadas para manter o ambiente em equilíbrio e conseguir aí uma agricultura mais eficiente, maiores produtividades, sem perder para as pragas. Vale lembrar também que dentro do manejo integrado de pragas, inicialmente, lá no MIP, a gente não considerava só os insetos. Havia o entendimento de que pragas referia-se a qualquer organismo vivo que estivesse ali competindo com o homem pelaquela espécie vegetal. Então, dentro desse conceito, integram-se também as doenças, as plantas daninhas e os artrópodos como um todo. Hoje a gente fala de MIP e rapidamente se lembra do manejo de insetos, Ficou algo mais direcionado, mas é importante lembrar que também tem o MID, que é o manejo integrado de doenças, e que a gente também tem várias ferramentas voltadas para o manejo integrado de plantas daninhas. Bom, e lá em 1998, Kogan trouxe para a gente ali numa literatura a definição de manejo integrado de pragas que eu vou comentar aqui com vocês. Abre aspas. Manejo traduz a ideia do uso de um conjunto de regras baseadas em princípios ecológicos, considerações econômicas e sociais para a tomada de decisão sobre o controle. Integrado significa o uso harmonioso de diferentes métodos para o controle de uma determinada espécie de organismos. E praga significa todos os organismos conflitantes com o interesse do homem. Fecha aspas. Então é isso que eu comentei com vocês. Dentro do conceito, a gente tem as ferramentas que estrategicamente podemos utilizar para o controle de espécies indesejadas. E a FAO também trouxe uma definição, ela coloca que manejo integrado de pragas é o sistema de manejo de pragas que no contexto associa o ambiente e a dinâmica populacional da espécie, utiliza todas as técnicas apropriadas e métodos de forma tão compatível quanto possível e mantém a população da praga em níveis abaixo daqueles capazes de causar dano econômico. Temos aqui definido então o que é o MIP. E eu vou pedir para vocês agora fecharem os olhos aí. Muitos já devem ter visto em alguma aula, alguma palestra, a representação do MIP, graficamente como ele é representado. Para quem nunca viu, imagine uma casa, tá? E quando a gente tem uma casa, uma construção, a gente inicia a construção deste lugar a partir de um alicerce, da mesma forma como foi proposta essa ilustração do MIP. Então, nós temos o alicerce. Depois nós temos os pilares de sustentação para este programa. E eu vou comentar um pouquinho agora com vocês o que são as etapas desse alicerce, assim como os pilares de sustentação do manejo integrado de pragas. Inicialmente, nós temos a identificação da espécie, o reconhecimento daquele organismo que a gente está considerando como praga.
é de suma importância sabermos identificar o que está acontecendo ali na lavoura, por exemplo, para a partir daí conseguir entender quais são as melhores medidas a serem tomadas. Nós temos espécies que são muito parecidas quando a gente olha, né? Mas que respondem de formas diferentes às decisões que porventura a gente possa tomar. Então é de extrema importância conhecer quem é o alvo do nosso manejo e da utilização das nossas ferramentas. Ainda no alicerce dessa casa que nós estamos construindo, nós temos o monitoramento. O que é o monitoramento? É aquele olhar constante através de amostragem para saber qual é o melhor momento de tomar a medida de controle, de tomar a decisão de utilizar alguma ferramenta para combater aquela espécie ali em questão. Então, esse monitoramento, ele é feito ao longo do tempo, né? Não é algo pontual, é importante colocar isso, que a gente precisa monitorar ao longo do tempo para ter certeza do melhor momento de tomada de decisão. Dentro ainda do alicerce, nós temos os níveis de controle, que estão muito relacionados com o monitoramento. Esses níveis de controle, também chamados de níveis de ação, são estabelecidos pela pesquisa. Então, temos aí várias instituições de pesquisa e de ensino que desenvolvem esses níveis para que o produtor consiga identificar o melhor momento para entrar com uma ferramenta de controle, seja química, biológica ou outras que a gente possa ter. Vou dar um exemplo para vocês, então, de nível de ação que a gente tem estabelecido para a pesquisa. Embora haja controvérsias, aceita-se que 2 percevejos por metro na cultura da soja seja o nível de ação. Então, você está monitorando, faz a média ali, esse monitoramento é feito através de uma ferramenta chamada pano de batida, você faz o monitoramento e quando você chega numa média de 2 percevejos, é o momento de entrar com a medida de controle. Para cada praga existe um nível diferente, embora nós não tenhamos níveis estabelecidos para todas as pragas de todas as culturas, tá? Mas para as principais aí, para as pragas mais preocupantes da maior parte das culturas, a gente tem. Como último fator dentro do alicerce, nós temos as condições do ambiente ou condições do agroecossistema. O que seria isso? É o conhecimento sobre a fenologia da planta, a própria nutrição da planta, as fases da planta e do inseto, né, essa interação entre eles, os fatores climáticos que a gente tem para o desenvolvimento da cultura, então a temperatura, a umidade e a ocorrência de inimigos naturais. Isso é muito difícil de ser quantificado, é difícil nós sabermos ao certo quanto um inimigo natural consegue controlar de uma determinada praga, mas olhando para o todo, é importante que a gente tenha essa noção de que fatores do ambiente precisam ser considerados no momento da tomada de decisão para o manejo da praga. Finalizamos agora a parte do alicerce do MIP e vamos comentar sobre os pilares. Vou dar um exemplo de alguns aqui, começando pelo controle cultural. Quais são exemplos de controle cultural? Eliminar, por exemplo, plantas tiguera. O que são isso? São plantas que ficam da cultura anterior. Nós falamos no primeiro episódio, né, que existe a rotação de cultura. Então, a gente usa dentro de uma mesma área, em tempos diferentes, o cultivo de diferentes espécies. Então, pensem que eu plantei a soja, essa soja foi colhida e eu vou plantar milho naquela área. É importante que eu faça a eliminação de plantas de soja que ficaram ali no ambiente, a gente chama de planta tiguera, ou também a rebrota, a soqueira dessas plantas. Por quê? Porque elas podem ser hospedeiras de pragas que vão acabar tendo uma fonte de alimento e podem ali atacar a cultura que está vindo à frente. Outro exemplo de controle cultural é a área de refúgio, que é utilizada quando nós cultivamos plantas transgênicas. Por exemplo, as plantas Bt, resistente a alguns insetos praga. Então, a manutenção dessa área de refúgio é considerada ali um controle cultural. Nós vamos falar sobre isso especificamente no episódio mais à frente, mas fica aqui o exemplo de controle cultural como áreas de refúgio. Outro pilar dentro do manejo integrado de pragas é o próprio controle biológico. E existem diferentes formas de realização do controle biológico. Aquele em que você preserva os inimigos naturais que estão no ambiente, ou aqueles que você implementa, coloca esses inimigos naturais que são produzidos em biofábricas. Teremos muitos episódios voltados ao controle biológico aqui no MIP em Dia.
Outro pilar dentro do manejo integrado de pragas é o controle comportamental. Então, ele está associado a interferências no comportamento dessas espécies de praga. Por exemplo, utilização de armadilhas que vão atrair esta praga através de feromônios, podem ser, por exemplo, feromônio sexual, plantas repelentes ou plantas atrativas para estas pragas, né, para que a gente consiga tomar uma decisão de controle direcionado. De forma geral, o uso de voláteis, de semioquímicos produzidos ou por plantas e também desses feromônios produzidos pela própria praga entram dentro do pilar de controle comportamental que a gente tem aqui dentro do manejo integrado de pragas. Mais um seria o controle genético. Não é muito utilizado ainda na agricultura, mas existem exemplos de controle genético, de manipulação genética de pragas, onde há a liberação de machos estéreis. Mosquito da dengue é um exemplo interessante dessa tecnologia que recentemente foi testada e aprovada em algumas cidades aqui do Brasil. O que acontece nessa tecnologia? Machos estéreis são liberados no ambiente, eles encontram a fêmea ali no próprio ambiente, copulam, e aí essa fêmea vai ovipositar, vai colocar os seus ovos, e estes ovos são ovos inférteis, né? Então dali não tem uma prole. Isso acaba, consequentemente, diminuindo a incidência dessa praga, no caso do mosquito da dengue, um vetor aí de diferentes doenças. Mais um pilar é o controle varietal, ou seja, nós utilizarmos variedades diferentes que são mais tolerantes, algumas resistentes à praga que acontece na cultura. Um exemplo que nós já comentamos aqui são as plantas transgênicas. Existem também plantas geneticamente modificadas, mas que não são transgênicas, que apresentam características diferentes que dão uma maior tolerância ao ataque de determinadas pragas. Isso está dentro do controle varietal. Então, é mais direcionado para a planta, para a espécie vegetal, mas entra, obviamente, como uma ferramenta de manejo de pragas. E por último, mas não menos importante, na verdade, é o que é mais utilizado na maior parte das vezes, é o controle químico, através da utilização de produtos sintéticos produzidos especificamente para o controle das pragas ali que acontecem nas culturas. Nós temos diferentes grupos químicos, princípios ativos que vão atuar nos lugares específicos dos insetos a fim de realizar o controle. Nós construímos ali o alicerce, colocamos os pilares de sustentação e nós temos essa casa chamada Manejo Integrado de Pragas, MIP. Tudo isso que a gente comentou, essa construção que a gente fez, chamada de MIP, tem o conceito, como nós dissemos lá no início do episódio, um conceito que foi apresentado inicialmente lá no final da década de 30 e passou a ser mais utilizado a partir da terceira revolução, que é a revolução agrobiotecnológica. Entretanto, novas versões do manejo integrado de pragas são propostas de tempos em tempos. E eu achei muito interessante uma proposta que veio de um pesquisador da Universidade da Califórnia, em Davis, onde ele graficamente até coloca o manejo integrado de uma forma diferente. Ele não representa mais nessa casinha que nós acabamos de comentar. Ele propõe uma estrutura em formas de círculos concêntricos. Então imaginem aí o manejo integrado de pragas no meio e ao redor deste manejo integrado de pragas estão as ferramentas ou as estratégias, os processos que devem fazer parte dele. O primeiro é o próprio manejo da praga, onde todas essas ferramentas e alicerce que a gente trouxe antes, então controle cultural, monitoramento, níveis de ação, controle biológico, químico, tudo isso está dentro deste manejo. Além disso, ele coloca como ponto importante a comunicação, ou seja, a comunicação entre produtores, a comunicação entre pesquisadores e produtores, entre profissionais da área e produtores, uma comunicação que tem como objetivo manter todos atualizados a respeito das ferramentas, das novidades, das inovações, das tecnologias que existem disponíveis para o manejo de pragas. Um outro ponto que ele traz é o planejamento e organização de dados, né, e de informações, muito importante. Se a gente parar para pensar, e acredito que talvez vocês já tenham passado por alguma situação nesse sentido, existem produtores que não têm um relato, não têm um histórico
do que foi aplicado, quanto foi aplicado, quando foi aplicado. Então, toda essa organização é muito importante para que a gente também consiga tomar decisões mais assertivas. E a pesquisa, né, o conhecimento e recursos aplicados ao desenvolvimento destas ferramentas. Então, estes são os 4 primeiros pontos que este pesquisador propôs num artigo publicado em 2019, que eu vou deixar aqui na descrição do episódio para vocês. E ao redor desses pontos, ele traz 3 figuras aqui que estão envolvidas no processo do manejo integrado de pragas. Quem são essas figuras? O consumidor, o vendedor e o produtor. Nós, consumidores, estamos cada dia mais exigentes. Então, nós queremos, né, o acesso a alimentos de mais qualidade e também com preço acessível, com preço justo. Então, o produtor ele precisa produzir este alimento de qualidade e de uma forma também econômica ou justa economicamente, considerando também, que é uma outra demanda mundial, a preservação ambiental, a conservação. O consumidor tem uma necessidade, o produtor precisa atender essa necessidade e também ter lucro sobre a sua atividade, né? E o vendedor vem fazer essa ponte entre produtor e consumidor, também trazendo a diversidade de alimentos, a qualidade do alimento e precisando obter lucro com essa atividade. E ao redor disso tudo, dessas 3 figuras, consumidor, vendedor e produtor, nós temos o círculo da sustentabilidade nua e crua como ela é, que envolve a viabilidade econômica, a segurança ambiental e a aceitabilidade social. Então, é o tripé da sustentabilidade, né? A questão ambiental, social e econômica. Vejam que as ferramentas básicas, que seriam a casa do manejo integrado de pragas, né? Aquele alicerce, aqueles pilares, estão aqui, mas que nós temos outros muitos fatores envolvidos também na tomada de decisão e no direcionamento do manejo integrado de pragas. Bom, esse episódio foi também um pouco mais conceitual, mas acho que é importante para a gente entender, sempre que nós trouxermos aqui uma ferramenta, uma tecnologia ou até um produto específico, para que vocês lembrem que tudo isso está dentro do manejo integrado de pragas e que o objetivo realmente é integrar as ferramentas para que a gente tenha maior sustentabilidade e eficiência agronômica na nossa produção, na nossa lavoura. Espero que vocês tenham gostado do episódio e até a próxima semana. Você ouviu o MIP em Dia. Este episódio foi editado por De Rosa Edições.